Capítulo 32. Já era quase meia-noite quando Emily voltou a Blackmore Hall. Tomou um táxi para casa na estação de York. O Land Rover ainda estava no aeroporto e Sebastian poderia ir e buscá-lo se quisesse. Para Emily não fazia diferença, não era mais problema seu. Ficou feliz ao ver que a luz do apartamento de Alex ainda estava acesa. Emily partiria na manhã seguinte e queria se despedir dele. Andando pela casa, ela foi até a porta de Alex e bateu. Entre, Amy. Você chegou tarde em casa. Perdeu seu voo? Alex estava sentado no sofá lendo um livro. Não, fui a Londres. Alex percebeu os olhos arregalados de Emily e a tensão que marcava suas feições. O que aconteceu? Vim lhe dizer que vou embora para a França amanhã. Vou me divorciar de Sebastião assim que puder. Certo. Ele disse com um suspiro. Algum motivo em particular? Visitei a amante de longa data que ele tem em Londres hoje. E vi com meus próprios olhos o quarto onde meu marido fica hospedado quando está lá. Entendo. Quer que eu pegue um conhaque? Alex perguntou. Não, deixa que eu pego. Emily foi até a cozinha e voltou com uma garrafa e 2 copos. Você sabia a respeito dela? Emily perguntou enquanto serviu o conhaque e entregava um dos copos a Alex. Sim. E sabia que Sebastian ainda mantinha esse caso, mesmo depois de se casar comigo? Eu suspeitei. Quando ele começou a viajar para Londres com tanta frequência e insistia em não levá-la junto, mas não tinha certeza. E você não pensou em me contar, Alex? Achei que fôssemos amigos. Emily, por favor, isso é injusto. Ele disse abalado com aquela veemência. Sebastian lhe dizia coisas horríveis sobre mim, que eu mentia e usava os outros e que faria qualquer coisa para prejudicá-lo. Você realmente acha que acreditaria em mim se eu lhe contasse? Não. Emily disse tomando um longo gole do conhaque. Você tem razão, eu não acreditaria. Desculpe. Ela disse levando os dedos à testa. O dia foi muito estressante. Você é a rainha dos eufemismos, Alex disse com um sorriso torto. Sebastian sabe que você foi até a casa da namorada dele? Meu celular está desligado desde que saí de Londres, não sei. Você revelou sua identidade a Bella? Emily olhou para Alex. O fato de saber o nome de Bella e que ela obviamente tinha tanta importância na vida de Sebastian ameaçavam destruir a calma que Emily se esforçou tanto para alcançar. Não, eu disse que queria encomendar um trabalho e ela me pediu que anotasse meu nome completo, endereço e número de telefone. Foi o que fiz. Ela prometeu entregar o papel a Sebastian quando ele chegasse em casa. Qualquer que fosse a reação que esperasse de Alex, Emily nunca imaginou que ele fosse gargalhar com tanta força que sua cabeça se inclinaria para trás. Oh, brilhante, Amy. Simplesmente brilhante. Ah, me desculpe. Ele disse enxugando as lágrimas que lhe vieram aos olhos. Uma reação totalmente inapropriada. Meu Deus, foi um golpe de mestre e totalmente a seu estilo. Discreta, sutil, elegante, linda. Simplesmente linda. Ele acrescentou com admiração. Consegue imaginar o rosto de Sebastian quando Bella lhe entregar o papel com o seu nome e número anotados? Alex, eu não me importo com o que ele vai pensar. Eu só quero sair deste lugar o quanto antes e voltar para minha casa. A expressão no rosto de Alex mudou. Sim, é claro. Ele disse contendo-se. Bem, você entende que eu estava entre a cruz e a espada desde que você chegou? Eu realmente esperava que Sebastião houvesse encontrado alguém que realmente amava.
Bem, se ele é capaz de amar alguém além de si mesmo, esse alguém é Bela, ela é muito bonita e muito talentosa. Se não fosse pelo fato de que é a amante do meu marido, eu pensaria seriamente em encomendar alguns trabalhos dela. Emily disse conseguindo abrir seu primeiro sorriso no dia, embora ainda tivesse um quê de ressentimento. Chegou a conhecê-la? Sim. Antes que você se casasse com ele, ela veio até aqui algumas vezes. Alex disse observando-a. Meu Deus, Amy, você é impressionante. Como conseguiu lidar com tudo isso? É muito simples. Ela respondeu dando de ombros. Sebastião não é mais a pessoa por quem eu me apaixonei. Os sentimentos que eu tinha por ele na França morreram. Então, receba meus cumprimentos. Embora eu não acredite totalmente no que você está dizendo. Você é incrível, sabia? E eu não teria qualquer problema em estrangular Sebastian por abrir mão de você. Obrigada. Emily disse sem olhar para ele. Tenho só uma pergunta a fazer antes de partir. E qual seria? Por que seu irmão quis se casar comigo? O que é que eu tenho que ele não poderia conseguir com Bella? Que me disse que também vem de uma família rica. Emily perguntou, balançando a cabeça. Eu não consigo entender. Bem, Amy, Alex disse suspirando, a resposta, como sempre acontece. Em dilemas como esse, está bem debaixo do seu nariz e você já sabe qual é. Eu sei. Sim, mas tenho quase certeza de que você não percebeu. Bem, neste momento eu consigo enxergar meu próprio nariz, mas não há nada debaixo dele além dos meus joelhos. Realmente, Alex concordou. A pergunta é a seguinte: você realmente quer que eu lhe conte? É claro que sim. Amanhã vou embora para a França. Meu casamento acabou. Tudo bem, Alex disse, concordando lentamente com a cabeça. Mas a partir de agora vou dizer tudo, sem qualquer reserva. Por mim, tudo bem, Emily assentiu. Certo, venha comigo e eu lhe mostrarei. Alex acendeu a luz do pequeno escritório onde Sebastian trabalhava enquanto estava em casa. Foi até uma das estantes, tateou sob um dos livros e tirou uma chave. Em seguida, fez sua cadeira de rodas girar e abriu a fechadura de uma das gavetas onde o computador de Sebastian ficava. Ele retirou uma pasta e a entregou a Emily. Esta é a prova número 1. Não abra ainda. Espere até eu pegar todas as evidências. Alex disse, indo até a traseira do computador de Sebastian para ligá-lo. Em seguida, digitou uma senha e o computador lhe deu acesso. Como você sabe a senha dele? Emily perguntou. Se você convive com o fato de que alguém tem a intenção de fazer com que sua vida seja o mais difícil possível, é necessário aprender certas coisas. Especialmente se você tiver tão pouca coisa assim com que se ocupar, como é o meu caso. Ele acrescentou enquanto continuava a digitar. Além disso, meu irmão não é tão complexo assim, não é preciso ser um gênio para adivinhar. Por acaso a senha seria Matisse? Emily tentou. Sherlock Holmes ficaria orgulhoso de você, garota, ele disse sorrindo. De qualquer forma, Sebastian não se esforça muito para esconder seus rastros. Ele acredita ferozmente em sua habilidade de mentir, caso tenha que se explicar. Bem, agora. Alex retirou algumas páginas que acabara de imprimir e entregou-as a Emily. Essa é a prova número 2. Falta só mais uma, ele disse, apontando para uma pintura a óleo que retratava sua avó pendurada na parede. Pode retirar aquele quadro para mim? Emily fez o que Alex lhe pediu e encontrou um pequeno cofre instalado na parede. Bem, a menos que ele tenha mudado a combinação, o que eu duvido, os números são a data de nascimento da minha avó. Alex disse, estendendo a mão para girar cuidadosamente o disco com as combinações numéricas. Espero que Sebastian não tenha removido o que eu quero lhe mostrar.
Alex examinou o interior do cofre por alguns minutos e, com um suspiro de alívio, retirou um envelope acolchoado e outro menor e branco. Provas número 3 e 4. Ele afirmou enquanto fechava o cofre e fazia um sinal para que Emily voltasse a colocar o quadro no lugar onde estava. Sugiro que voltemos ao meu apartamento caso meu irmão esteja correndo feito um louco pela estrada para tentar salvar seu casamento. Ou melhor, para tentar salvar a si mesmo. Alex desligou o computador e a impressora e voltou para seu apartamento com Emily. Lá, pediu a ela que alinhasse as 4 provas que havia lhe dado sobre a mesa de centro. Bem, Amy, ele disse olhando para ela com compaixão e estudando-lhe o rosto. Receio que provavelmente isso não será muito agradável. Alex, eu não espero que mais nada seja agradável. Quero apenas saber as razões por trás de tudo. Certo. Bem, dê uma olhada na primeira pasta. Emily abriu a pasta e viu seu próprio rosto e o rosto de sua mãe retratados nas páginas. Eram fotocópias de todos os artigos em vários jornais franceses que detalhavam a morte de sua mãe e que anunciavam que Emily era a única herdeira. A seguir, abra o envelope que retiramos do cofre e pegue o que estiver dentro. Mas tenha cuidado, pois os papéis são muito antigos. Emily enfiou a mão no envelope e removeu um livro. Olhou para o título, estupefata. É a história das frutas francesas. Jacques me contou ontem que meu pai deu o livro a Constance, quando ela partiu do château e voltou à Inglaterra. É o livro que você disse que não conseguia encontrar na biblioteca desta casa. Isso mesmo, Alex disse. Agora, com bastante cuidado, abra a capa e leia o que está na primeira página. Edward de la Martinières, 1943, ela disse. E daí? Espere um momento. Alex emendou. Preciso pegar outra coisa para lhe mostrar. Alex empurrou sua cadeira para fora da sala de estar e voltou, depois de alguns instantes, entregando-lhe um envelope. Dentro desse envelope há uma carta que minha avó me escreveu. Ela a deixou com seu advogado pouco antes de morrer. Duvido que acreditasse que Sebastian a entregaria para mim. Provavelmente ela já sabia que isso podia acontecer. Ele suspirou. Emily começou a ler. Querido Alex, estou lhe escrevendo esta carta na esperança de que você retorne a Blackmore Hall algum dia. Embora eu aceite que isso talvez não aconteça enquanto eu ainda estiver viva. Meu querido neto, eu quero que você saiba que agora eu entendo o motivo que o levou a ir embora e, em primeiro lugar, quero lhe pedir desculpas do fundo do meu coração por não enxergar ou não reagir de forma mais firme ao que estava lhe acontecendo. Receio tê-lo decepcionado e creio que não o protegi quando você precisou de mim. Mas era difícil acreditar que o seu irmão, a quem eu amo tanto também, poderia ser tão metódico em sua ânsia de destruí-lo. Eu realmente espero, meu querido, que você possa me perdoar por haver duvidado de você. Por várias vezes eu fui enganada pelo seu irmão, cuja inteligência não está no mesmo nível que a sua, mas cuja esperteza e a capacidade de mentir e enganar são igualmente enormes. E talvez, como sua avó e tendo que desempenhar também as funções de mãe para ambos, eu me senti culpada por amá-lo mais do que a seu irmão, desde o primeiro momento em que o vi. Amei você, tão adorável, angelical e carinhoso, mais do que o seu pobre irmão, com muito menos encantos. Há um poema que eu li certa vez, de autoria de Larkin, no qual ele diz que deseja que seu afilhado recém-nascido seja comum, abençoado com uma porção suficiente de cada dom, mas nunca mais ou menos do que isso.
Hoje, eu entendo exatamente o que ele quis dizer. Foram todos os seus talentos, Alex, que lhe causaram tanta dor, mas estou devaneando, perdoe-me. Alex, rezo para que você retorne antes que eu morra, pois preciso decidir o que fazer com a minha amada Blackmore Hall. Como você sabe, a casa pertence à família de seu avô há mais de 150 anos. Como não conheço seu paradeiro ou quanto dinheiro será necessário para reformar a casa, não sei exatamente o que devo fazer. Assim, meu querido neto, decidi que devo deixá-la para você e para seu irmão conjuntamente, na esperança de que isso sirva para voltar a uni-los. Sei que esse é apenas o desejo de uma mulher velha e otimista que tem antes de morrer, e que talvez acabe tendo o efeito inverso. Tudo o que posso fazer é orar para que a casa não se torne um fardo para nenhum de vocês. Se isso acontecer, por favor, vocês podem vendê-la. Eu não teria qualquer ressentimento. Também estou lhe deixando um livro, pois sei o quanto você valoriza edições antigas. O exemplar tem um valor mais sentimental do que financeiro para mim. Eu o recebi de um amigo há muito tempo, durante a guerra, quando estive na França. No mesmo envelope há um livro de poemas escrito por Sofia, a irmã do amigo que mencionei, e uma mulher de quem eu gostava muito. Se assim desejar, o nome do dono do livro, anotado na primeira página, será o suficiente para ajudá-lo a descobrir mais sobre o que aconteceu com sua avó enquanto ela esteve na França durante a guerra. Eu decidi manter esse segredo durante a minha vida, mas é uma história interessante e talvez faça com que você pense a respeito da mulher que fez tudo o que podia para cuidar de você, mas que ainda assim cometeu alguns erros fatais. O livro e os poemas estão onde sempre estiveram, na terceira prateleira à esquerda na biblioteca. Você pode ir até lá pegá-los se quiser. Além disso, eu também lhe deixarei metade do dinheiro que ainda tenho, a quantia de 50.000 libras. Espero que algum dia, querido Alex, você retorne para casa e possa me perdoar. Por mais que Sebastian tivesse seus defeitos, eu tinha que amá-lo também. Você consegue enxergar isso? Da sua avó que o ama, Constance. Emily enxugou os olhos, sentindo que o estresse de um dia longo e traumático finalmente conseguira suplantar suas defesas. É uma bela carta. É sim, Alex confirmou. Sabe, Amy, eu escrevi pelo menos 3 ou 4 cartas para ela quando estava no exterior informando o meu endereço na Itália. A única possibilidade de as cartas não terem chegado às mãos dela é Sebastian tê-las interceptado com o carteiro. Ele reconheceu minha caligrafia e as escondeu, o que fez com que minha avó pensasse que eu não queria lhe informar meu paradeiro. Em outras palavras, Alex suspirou. Talvez pensasse que eu não me importava com ela. Isso não me surpreenderia, especialmente agora. Ele é um grande manipulador, Emily concordou. Obrigada por deixar que eu lesse a carta, mas qual é a relevância disso em relação às outras coisas que você me mostrou? Dê uma olhada na última pasta, por favor. Emily o fez e seus olhos se arregalaram enquanto lia o conteúdo. Ela olhou para Alex buscando uma confirmação. Pelo que você está vendo, minha avó estava errada em pelo menos uma de suas suposições. O livro que ela me deixou não tinha apenas valor sentimental. Ele comentou enquanto Emily continuava a ler o documento. Quando eu finalmente recebi aquela carta e fui procurar o livro na biblioteca, depois do meu acidente, cometi o erro fatal de contar a Sebastian sobre o que estava procurando e onde iria encontrar. Eu não consegui alcançá-lo, como você pode perceber. Estava na terceira estante no alto. Alex disse, dando de ombros. Quando Sebastian pegou o livro para mim, eu mostrei a obra a ele. Na época, estava ansioso para melhorar a minha relação com ele. Assim,
Quando Sebastian pediu que eu lhe emprestasse o livro por alguns dias para que pudesse lê-lo, eu concordei. Depois daquilo, sempre que eu pedi o livro, ele dizia que iria devolvê-lo, mas nunca o fez. E conhecendo Sebastian como eu conheço, suspeitei que houvesse alguma coisa por trás disso. Pesquisei a respeito do livro na internet, como ele obviamente havia feito, e percebi que se ele já não o tivesse vendido, o livro estaria trancado no cofre. E lá estava ele, Alex disse balançando a cabeça com tristeza. Mas por que ele não vendeu o livro? Emily perguntou. E se você sabia que era tão valioso, por que não o pegou de volta? Amy, talvez você não tenha olhado com cuidado os detalhes na página que imprimi. Eu tinha certeza de que Sebastian não venderia, explicou Alex. Se há uma coisa que eu conheço a respeito do meu irmão, é sua ganância. Ele não aceitaria simplesmente o que já havia conquistado, quando sabia que poderia ganhar um prêmio ainda maior. Leia essa página em voz alta para mim, por favor, desde o começo. Emily estava exausta, mas fez um esforço para conseguir se concentrar nas palavras. Arquivo de livros raros, a história das frutas francesas, por Christophe Pierre Beaumont, 1756, 2 volumes. Provavelmente o melhor e mais raro livro sobre frutas. Com ilustrações de 15 espécies diferentes de árvores frutíferas. A obra foi inspirada por uma publicação anterior de Duchamel, chamada Anatomie de la Poire, publicada na década de 1730. Ilustrações de Guillaume Jean Gardinier e François-Joseph Fortier. A intenção de Beaumont era promover as virtudes e o valor nutricional de árvores frutíferas, 15 diferentes gêneros de frutas e vários exemplos de suas diferentes espécies estão descritas na obra. Amêndoas, damascos, groselhas, cerejas, marmelos, figos, morangos, mirtilos, maçãs, amoras, peras, pêssegos, ameixas, uvas e framboesas. Cada página colorida ilustra as sementes, as folhas, as flores, os frutos e às vezes cortes transversais da espécie. Localização. Acredita-se que ambos os volumes pertençam a uma coleção particular em Gassa, em França. Valor: aproximadamente 5 milhões de libras. Emily terminou de ler e olhou para Alex. Ainda não consigo entender. Bem, então vou lhe dizer com todas as letras. Alex prosseguiu. Entrei em contato com um amigo que compra e vende livros raros em Londres, como eu imagino que Sebastian já tenha feito. Ele me disse que separadamente cada um dos volumes vale cerca de 1 milhão de libras. Mas juntos valem 5 vezes mais. Entende agora? Finalmente ela percebeu. Sebastian estava procurando pelo primeiro volume na biblioteca do meu pai. Ela disse sem deixar que a emoção lhe tingisse a voz. Sim. Emily permaneceu em silêncio por um momento, processando a informação. Agora finalmente tudo faz sentido. Foi por essa razão que Sebastian esteve na França há algumas semanas. Meu amigo Jean, que cuida da vinícola que existe na propriedade da família, o encontrou na biblioteca procurando por alguma coisa nas prateleiras. Não é de se estranhar o fato de que ele voltou a Yorkshire com um humor tão ruim naquele fim de semana. Obviamente, ele não encontrou o primeiro volume. Bem, pelo menos isso já é alguma coisa, Alex disse. Agora eu entendi tudo, Emily disse, exceto a razão pela qual ele me pediu em casamento. Bem, talvez como Sebastian não conseguiu encontrar o primeiro volume até o momento em que as reformas no chateau tiveram início e os livros da biblioteca foram levados para outro lugar,
Ele precisava de algo que lhe permitisse ter acesso a todas as áreas. Alex concluiu. Como ele é seu marido, ninguém poderia proibi-lo de entrar na casa e ele poderia continuar com sua investigação. O casamento deu a ele a autonomia que precisava para continuar procurando. Sim, você tem razão. E eu confiei cegamente nele. Amy, você vai abrir o último envelope? Alex perguntou, indicando o documento que restava sobre a mesa. Tenho a impressão de que ele pode ser muito doloroso para você. Sim, é o que quero fazer. Ela disse estoicamente, pegando o envelope e rasgando-o. Dentro dele estava a nova chave da porta da frente do chateau. Sebastian pediu que ela lhe desse uma cópia e, sem sequer pensar a respeito, ela concordou. Mas o mesmo envelope continha a chave enferrujada que desaparecera. Oh, meu Deus! Ela murmurou e lágrimas involuntárias lhe escorreram dos olhos. Foi ele que arrombou a porta do chateau naquele dia. E ainda teve a audácia de voltar logo depois e me consolar. Como ele pôde fazer isso, Alex? Como? Como eu disse, ele precisava ter acesso a todas as áreas. Meu Deus, Amy, eu lamento muito. Para ser completamente honesto, eu sei que ele estava muito encantado por você no começo. Alex emendou, percebendo a dor que Emily sentia e querendo desesperadamente fazer com que ela se sentisse melhor. Ele falava muitas coisas maravilhosas sobre você quando retornou da França, após conhecê-la. Talvez suas intenções não fossem tão ruins. Talvez ele achasse que poderia fazer o casamento funcionar. Mesmo assim, seu relacionamento com Bella provavelmente o influenciou e ele não foi capaz de resistir. Sebastian nunca conseguiu se afastar completamente dela durante os últimos 10 anos. Não o defenda, Alex, por favor, Emily vociferou. Ele não merece qualquer demonstração de afeto ou simpatia. Mesmo com tudo o que ele fez por mim, eu tenho certeza de que se você ama alguém, não pode amar mais ninguém. Ela disse enfaticamente, enxugando as lágrimas dos olhos com as costas da mão, recusando-se a derramar mais uma única lágrima por Sebastian. Posso lhe garantir que também penso assim, Alex concordou. Bem, é isso que eu tinha a lhe dizer. Por Deus, Emily, eu odeio ser a pessoa que teve que lhe contar tudo isso. É um tormento vê-la tão triste. Por favor, não me odeie também. Eu detesto meu irmão pelo que ele fez a você, de verdade. É claro que não vou odiar você. Pedi a você que me contasse. Bem, espero que realmente não me odeie. Bem, de qualquer maneira, acho que você deve ficar com o livro. Ele ofereceu, indicando o volume que estava pousado inocentemente sobre a mesa. Leve-o com você para o chateau e coloque-o de volta em seu devido lugar. Mas o meu pai deu o livro à sua avó. E antes de morrer, ela deu o livro a você. O livro é seu. Você teria razão em circunstâncias normais, Alex concordou. Mas talvez seja melhor que o livro volte para a França, para que não corra perigo, ele sugeriu. Apenas por curiosidade, você sabe onde está o outro volume? Obviamente, imagino que não esteja na biblioteca do seu pai. Você não viu a biblioteca, disse Emily. Ela é imensa, com mais de 20.000 livros. Acho que Sebastian levaria mais do que 2 dias para se certificar de que o livro não estava lá. Lamento, Emily, mas ele teve muito mais do que 2 dias, não é? A última viagem que ele fez à França foi simplesmente uma tentativa de ter certeza de que o livro não estaria lá antes que o acervo fosse removido. Sebastian passou muito tempo no chateau com você. Sim. Emily concordou. Seus pensamentos voltaram a se concentrar na primeira vez em que conversou com Sebastian. E os vários livros sobre árvores frutíferas que percebeu, que foram remexidos na biblioteca após a suspeita de invasão. Ele estava procurando pelo livro desde o início. Emily balançou a cabeça negativamente, chocada, com a duplicidade de Sebastian e com sua própria ingenuidade.
De qualquer forma, a boa notícia é que até onde sabemos ele não conseguiu encontrá-lo. Vou procurar pelo livro quando o acervo voltar ao chateau após as reformas. Agora, pelo menos eu finalmente conheço a verdade, é hora de prosseguir. Emily, você realmente é uma mulher maravilhosa. Alex disse com genuína admiração. Não, Emily disse com um suspiro que se transformou num bocejo. Não sou nada disso, apenas uma pessoa muito pragmática, que se deixou enganar por um falso amor. Decidi confiar em alguém pela primeira vez na minha vida e as coisas deram errado. Além disso, há coisas a meu respeito que Sebastian não sabe. Alex observou em silêncio enquanto Emily decidia se deveria continuar a falar. Por exemplo, antes de nos casarmos, eu não disse a ele que não poderíamos ter filhos, ou pelo menos que eu não poderia. Certo. Alex perguntou calmamente. Sebastian chegou a perguntar se você poderia? Não, mas isso não significa que eu não deveria ter contado a ele, pelo menos moralmente. Sabia que devia contar, mas quando me lembro da ocasião em que isso aconteceu... Emily se esforçou para explicar, não consegui. Entendo. Bem, importa se eu perguntar como você soube disso? A menos que seja algo muito íntimo ou doloroso, nesse caso não se incomode. Emily serviu-se de outra dose de conhaque para criar coragem, sabendo que precisava tirar aquele peso dos seus ombros, a todo custo. Quando eu tinha 13 anos, fiquei muito doente. Ela começou sentindo que seu coração se acelerava ao falar do passado. Meu pai estava no chateau e eu em casa com a minha mãe em Paris. Ela estava muito ocupada com os outros membros da alta sociedade em Paris e uma das nossas arrumadeiras foi lhe dizer que eu parecia estar muito mal e que ela deveria chamar o médico. Ela deu uma rápida olhada em mim, que estava deitada na cama, tocou minha testa com a mão e disse que tinha certeza de que eu me sentiria melhor na manhã seguinte. Logo depois saiu para jantar. Emily tomou mais um gole do conhaque e continuou o relato. Bem, eu piorei dia após dia. Finalmente, minha mãe chamou um médico, um de seus velhos amigos, e ele disse que eu estava com intoxicação alimentar. Deu alguns comprimidos para que eu tomasse e foi embora. No dia seguinte, eu estava inconsciente. Minha mãe não estava em casa, então a arrumadeira teve que chamar uma ambulância para me levar ao hospital. Fui diagnosticada com uma inflamação pélvica. Para ser honesta, é muito raro que isso aconteça com alguém tão jovem, o que explica porque o médico não identificou esse problema logo no início. Infelizmente, é fácil curar essa doença quando ela está no estágio inicial, mas causa danos permanentes à região após certo tempo. Subsequentemente, fui informada de que nunca mais poderia ter filhos. Emily suspirou. Oh, Amy, deve ter sido horrível para você. Alex disse, olhando-a com simpatia nos olhos. Ela o encarou fixamente, chocada com sua própria sinceridade repentina. Alex, você é a primeira pessoa a quem contei isso. Nunca falei sobre isso, eu... Os ombros de Emily começaram a tremer. Ela levou as mãos à cabeça e começou a chorar. Emily, oh minha querida, eu lamento muito. Ela sentiu um abraço envolvê-la em torno do sofá e aconchegou-se no calor do peito de Alex, continuando a chorar. Ele não disse nada, apenas acariciou-lhe os cabelos gentilmente, enquanto os soluços perdiam a força e seu nariz escorria. Havia algo de errado comigo. Como minha mãe foi capaz de ignorar isso? O que aconteceu para que ela não percebesse? Não sei, realmente não faço ideia, lamento. Ela sentiu que um lenço foi colocado em suas mãos. Desculpe. Ela disse enxugando as lágrimas, eu não sou assim. É claro que você é assim. Ele disse suavemente. A dor faz parte da sua vida e não há problema em falar sobre isso.
Colocar essa dor para fora ajuda a fazer com que ela diminua. Quando eu era mais nova e me disseram que eu não poderia ter filhos, tentei pensar que aquilo não tinha importância, mas isso tem importância sim, Alex. A cada ano que passa, isso tem mais importância. E eu percebo que não posso cumprir com a única obrigação, que acredito ser a razão para estarmos neste mundo. Tem certeza absoluta disso? Se você está perguntando se os milagres que ocorrem com as mulheres inférteis hoje em dia são possíveis para mim, a resposta é não. Ela disse firmemente: não posso produzir óvulos e também não tenho um útero que seja saudável para abrigar o óvulo de outra mulher. Você poderia adotar uma criança. Alex sugeriu. Sim, eu poderia. Emily disse assoando o nariz. Você tem razão. Falei isso apenas porque é algo que me passou pela cabeça. Eu também sou estéril. Não pretendo entrar em detalhes. Alex acrescentou com um sorriso torto. Mesmo assim, embora o equipamento funcione como deveria, uma das consequências do acidente foi a incapacidade de ter filhos. Eu adoraria ter alguns também, ele disse com uma risada irônica. Acho que formamos uma bela dupla, não é? Sim. Emily respondeu, descansando em silêncio nos braços de Alex, sentindo-se tão confortável que não queria se mover. Mesmo assim, ela voltou a se sentar e olhou para ele. Antes que eu vá embora, o que não vai demorar, eu quero me desculpar por ter duvidado da sua palavra. Você é a melhor pessoa que eu já conheci e a mais corajosa também. Por favor, Amy, minha querida, eu acho que quem está falando agora é o conhaque. Alex respondeu, não sou nada disso. Você é, sim. Ela disse olhando nos olhos dele. A única coisa que vai me causar algum arrependimento aqui na Inglaterra é ter que deixar você para trás. Ah, pare com isso. Você vai me deixar vermelho. Alex disse sorrindo para ela e acariciando-lhe o rosto. Bem, já que estamos trocando tantos elogios e, como provavelmente não voltaremos a nos ver, eu queria lhe dizer que se a vida tivesse sido diferente, bem... Alex deu um longo suspiro. Vou sentir saudades, Amy, realmente sentirei. Agora é melhor você ir, já são quase 3 horas da manhã. Não se esqueça do livro e, se encontrar o primeiro volume, por favor, me avise. Vou deixar meu endereço de e-mail com você. Gostaria de manter contato. O que você vai dizer a Sebastian? Emily perguntou, preocupada com o bem-estar de Alex. Se ele mencionar que o meu livro, desapareceu, será a mesma história que ele me contou durante os últimos 2 anos. Alex disse, dando de ombros e abrindo um sorriso. O que ele poderia dizer? Sua própria mentira se transformou em verdade. O livro realmente desapareceu. E se ele pensar que foi você que o pegou e decidir dificultar ainda mais a vida para você? Oh, Amy, por favor, não se preocupe comigo. Você já tem muitas coisas com que se preocupar no momento. Eu lhe garanto que posso cuidar de mim mesmo. Alex disse com um sorriso. Agora é hora de você ir embora. Ela se levantou e pegou o livro, a pasta e as páginas impressas que estavam sobre a mesa. Nunca vou conseguir agradecê-lo por tudo isso, Alex. Por favor, cuide-se. Ela recomendou, curvando-se para beijá-lo nas faces. Num impulso, ela o abraçou com força. Bonsoir, mon ami. Adieu, mon amour. Alex sussurrou, enquanto a observava ir embora.